Olá, bem-vindos a mais um de Sexta às 6. Desta vez vamos falar sobre uma ilha perdida no meio do oceano, perdida mesmo. Vamos começar, como sempre, com um vídeo do turismo local para termos uma ideia do que é Santa Helena. Ora, vamos lá. É bonita, não é? Eu também acho. Ora, vamos lá descobrir como é que Santa Helena aparece no mundo. Ela aparece no mundo em 1501, por obra e graça de quem? De Portugal. João da Nova, um galego, a serviço da coroa portuguesa, passa por lá, assim como um bocado por acaso, como foram algumas descobertas, e descobre aquela ilha formosa no meio do Atlântico, completamente perdida. Não lhe dá importância, não existe nenhuma referência na ilha, nem sobre a ilha nessa altura. Só 10 anos mais tarde, quando a armada de Garcia de Noronha passa pela ilha, os pilotos colocam-na no mapa. Lembramos que GPS não havia naquela altura, então sem mapas não se chegava a lugar nenhum. Então, a partir daí a ilha passa a existir. Continua a não ser colonizada, aliás, Portugal nunca colonizou a ilha, mas passou a ser um ponto de referência para abastecimento. Nós largamos lá algumas cabras, que por acaso fizeram um estrago enorme, mas isso falamos mais à frente, e íamos buscar água. E assim foi até o século XVII.
Passávamos por lá, água, cabras, vamos embora, pronto, acabou. No século XIX, a Marinha Britânica disse, epá, espera aí, isto está aqui perdido, eu quero, e a partir daí passou a ser então um protetorado britânico, juntamente com as outras duas ilhas que fazem parte, que é Assunção e Tristão da Cunha. Coincidentemente ou não, todas elas descobertas por nós. Ora, vamos lá descobrir como é que se chega a Santa Helena. Santa Helena fica no meio de nada, efetivamente. Estamos a 1.900 km de Angola, estamos a 2.900 km do Brasil, e da ilhinha mais perto, que é Assunção, que nós não vamos falar agora porque tem outra conotação nada turística, está a 1.100 km. Ora, até 2016, a única hipótese de chegar a Santa Helena era de barco. Havia um barco com o mesmo nome que saía da cidade do Cabo com abastecimento para a ilha e que levava alguns passageiros. Só uma à parte. Os residentes em Santa Helena chamam-se Saints. Então levava alguns Saints que sempre tiveram uma enorme relação com a cidade do Cabo, na África do Sul. Então, no dia 18 de 4 de 2016, aconteceu um dos maiores acontecimentos de Santa Helena. Um primeiro voo de um avião de passageiros a testar o novo aeroporto que tinha acabado de ser inaugurado, estava a ser homologado, em que a coroa britânica gastou um balúrdio de dinheiro. Ora, vamos ver esse famoso voo. Vamos lá ver. Nesta primeira passagem, o avião apenas reconhece a pista, isto é um procedimento normal na aviação. Atenção, isto é histórico. Primeiro voo de um aeroporto pré-homologação. O avião passa. Dá a volta e vem então para o pouso. Reparem bem, o avião pousa, balança um pouquinho e para. Veja uma celebração. Para. O que é que aconteceu com este voo? Descobriu-se que o aeroporto, por acaso, por uma característica fortuita, tinha um problema. Todos os aviões, por princípio, pousam e descolam contra o vento. Ora, ao fazer isto, no aeroporto recém-construído, chegaram à conclusão que na cabeceira da pista havia um tipo de vento que se chama vento de tesoura. Basicamente é um vento assim, que muda de direção muito rapidamente e é muito perigoso para a aviação. Ora, o que é que isso fez? Fez com que o aeroporto de Santa Helena passasse a ser o aeroporto mais inútil do mundo. Mas isso foi só até novembro de 2016. Porque a Embraer, aquela empresa brasileira que também tem oficinas em Portugal, achou que esse aeroporto poderia ser um grande negócio para ela. Porquê? Porque ela tinha um avião, o Embraer 190, que tinha condições de operar nesse aeroporto. De um lado ou do outro, porque podia pousar a favor do vento, porque conseguia fazê-lo. E então foi fazer uma demonstração. E finalmente, no dia 14 de outubro de 2017, há o primeiro voo comercial de Joanesburgo para a ilha de Santa Helena. No mesmo mês, abre também o primeiro hotel. 3 anos atrás. Okay? O voo é um voo que tem que ir via Walvis Bay, porque precisa para o abastecimento, mas, tirando isso, neste momento, podemos ir à ilha com um voo 2 vezes por semana à partida da África do Sul. Ora, já sabemos como chegar. E agora vamos descobrir o que fazer. Como toda a ilha, com aquela natureza, alguma coisa de espetacular tinha que ter. Mas esta ilha tem uma particularidade. Foi
a última residência de Napoleão. Okay? Napoleão foi exilado na ilha em 15 de outubro de 1815, até a sua morte em maio de 1821. Há N teorias sobre a morte dele, sobre arsênico, veneno, cancro, dizem muitas coisas. Na realidade, ele já não está na ilha, apenas persiste lá a casa dele, a tumba que está vazia, porque ele foi, em 1840, trazido pela França de volta para a França. Mas isso é uma outra história que a gente vai falar talvez num dia mais tarde. Uma das outras coisas espetaculares que se pode fazer em Santa Helena e que é raro, muito raro. De janeiro a março consegue-se nadar com tubarões-baleia. Os tubarões-baleia são o maior peixe do mundo. São os animais pachorrentos. Só têm o nome de tubarão, mas de tubarão têm muito pouco. E como vocês podem ver na imagem, há pessoas nadar ao lado. É uma experiência única. Temos mais uma característica única em Santa Helena, que é o Jonathan. Ora, quem é o Jonathan? O Jonathan é essa tartaruga, é esse tartarugo simpático que está aí, que é neste momento, que se saiba, o animal vivo mais idoso do mundo. Essa tartaruga data de 1832. Não haja dúvida de que é uma referência por todos os lados. Ora, temos história, não a nossa, mas a história britânica. Temos natureza por todos os lados. A ilha é linda e tem paisagens fantásticas, de todo o gosto. E temos ainda mais histórias para contar sobre esta ilha. Antes de chegar lá, a ilha não tem multibancos. As matrículas dos carros, para vocês terem uma ideia, têm de 2 a 4 números. Não têm mais de 15. A ilha inteira tem 24 polícias e 14 bombeiros. Ora bem, agora nós vamos assistir a mais um vídeo para vos dar um pouquinho mais a conhecer Santa Helena. Ora, vamos lá. O Jonathan convida. Ora bem, o nome que demos a esta Sexta às 6 foi Descubra Santa Helena e o verdadeiro Robinson Crusoe. Vamos lá ver. Os mais antigos lembram-se com certeza, os mais novos talvez não. Robinson Crusoe é um romance de Daniel Defoe, escrito em 1719. Filme com Pierce Brosnan, isto dos nomes é horrível.
de filme de desenho animado, N reedições, supostamente inspirado num navegador escocês chamado Alexander Selkirk. Será? Pode não ser. Então vamos lá contar a história do verdadeiro Robinson Crusoe. Num dos slides iniciais, eu tinha 3 figuras. Uma delas era Afonso de Albuquerque. E eu não falei em Afonso de Albuquerque até agora. Então vamos lá ver. Em 1512, Afonso de Albuquerque retorna a Goa, vindo da campanha de Malaca. Há que recordar que Goa tinha sido a grande conquista de Afonso de Albuquerque em 1510. Ora, quando ele chega a Goa, o que é que ele descobre? Com o que é que ele se depara? Alguns nobres portugueses tinham passado para o outro lado. Dinheiro, amor, não sabemos as razões. Alguns deles tinham-se convertido ao islamismo. A verdade é que estavam do lado dos muçulmanos e tinham retomado Goa. E um dos que fazia parte disso tinha sido um nobre da baixa nobreza que tinha ido com ele inicialmente, tinha sido nomeado cavaleiro em Goa, porque o ajudou na Batalha de Tio, que se chamava Fernão Lopes. Ora, nós aprendemos na história sobre Fernão Lopes, o escritor, o cronista, nunca ouvimos falar de Fernão Lopes, o soldado. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Confesso que dei de cara com a história ao obter mais detalhes sobre Santa Helena para preparar esta apresentação. Ora, Afonso de Albuquerque volta, retoma Goa, consegue a rendição de Ras el Khan, que se preocupou com os portugueses que tinham passado para o seu lado e conseguiu de Afonso de Albuquerque a garantia de que eles não seriam mortos. Talvez tivesse sido melhor, se fossem. Naquela altura, os castigos eram um bocadinho bárbaros e um bocadinho selvagens. E então, o que é que aconteceu a estes senhores? Eles foram torturados em praça pública. E uma tortura um bocadinho complicada, que eu não vou entrar em detalhes, porque temos que manter as audiências todas abertas. O último a passar por esse flagelo foi Fernão Lopes, que tinha sido o líder desses portugueses, que estava do outro lado. Com a tortura ele ficou desfigurado, incapaz, e viveu 3 anos em Goa a mendigar. E perguntam vocês, mas o que é que isso tem a ver com Santa Helena? Ora, em 1516, após a morte de Afonso de Albuquerque, e aqui a história é um bocadinho dúbia, não se sabe se ele faz isto, uns dizem que o fez sorrateiramente, outros dizem que o fez propositadamente, com conhecimento de todos. A verdade é que Fernão Lopes embarca numa caravela com destino a Portugal. Recordam-se que elas passavam por Santa Helena para se abastecer. Ora, desta vez, quando a caravela se parou em Santa Helena para se abastecer, e aqui mais uma vez a história é dúbia, não explica isso com clareza, a verdade é que Fernão Lopes desembarcou e ficou sozinho na ilha. Ou fugiu, ou se atirou, não sabemos, não está claro. Há uma coisa que é fato, é que um ano depois passam novamente um barco pela ilha em que, atenção que as paragens para carregar e descarregar
não é como hoje em dia que se fazem um par de horas. Não, eram dias. Normalmente as caravelas paravam por uma semana e meia. Né? Eram feitas reparações, eram abastecidas. O tempo era diferente. A tripulação vai à terra e descobre uma gruta onde vê uma cama de palha, as roupas e, como tal, chega à conclusão que aquelas roupas só podia ser um português. Né? Procuram-no, não o encontram, mas deixam-lhe víveres e deixam-lhe uma nota a dizer que não se esconda, porque da próxima vez as pessoas querem falar com ele. Reza a história que essa caravela, ao zarpar, há um galo, e isto já parece um bocadinho ficção, mas acredito que não seja. Há um galo que cai ao mar e que é recolhido por Fernão Lopes e passa a ser o grande companheiro dele. Ora, a partir daí, caravelas vêm, caravelas vão, passam-se 10 anos, ele vai tendo mais liberdade de contato com as tripulações, perde um pouco o medo e começa a pedir sementes em troca de víveres e, na verdade, Fernão Lopes transforma Santa Helena num pomar fantástico. E as caravelas já não se abastecem só de água, mas abastecem-se de água, de frutas, de animais, mas Santa Helena continua sem ser colonizada. Ora, quando o rei Dom João III chega ao trono, a fama deste Fernão Lopes é enorme, porque as caravelas, ao chegarem aqui, contam as maravilhas que ele tem feito na ilha sozinho. Então o rei manda chamá-lo. O rei manda, as coisas acontecem. Ponto. Aquilo era assim. E vai uma caravela buscá-lo a Santa Helena com a ordem explícita de o trazer para a corte. Isso está documentado na história. Ele vem para a corte, é recebido pelo rei, há detalhes mais ou menos claros sobre essa recepção, mas a verdade é que Fernão Lopes é acusado do crime de apostasia. O que é esse crime? Esse crime é quando é um crime católico, quando a pessoa se afasta da religião, ou seja, quando é convertida a outra. Esse crime só pode ser perdoado pelo Papa. Mais ninguém na hierarquia católica pode perdoar o crime de apostasia. E então, Fernão Lopes é enviado a Roma e é recebido pelo Papa Clemente VII, o qual lhe concede audiência e ouve a sua história e acaba por lhe conceder o perdão. E um desejo. E qual era o desejo? O desejo era voltar para a ilha. E Fernão Lopes volta para a ilha, fica na ilha, até 1545, quando morre. Mas nada dele aparece na nossa história. Na nossa. Mas, na história dos outros, ele é reconhecido. Santa Helena, na comemoração dos seus 500 anos, fez um selo a um ilustre desconhecido português. Dão-lhe um nome um pouco diferente, Fernando Lopes, com Z, mas não. É Fernão Lopes, fidalgo português, que se exilou em Santa Helena e que, na realidade, foi o único português a colonizar essa ilha. Meus amigos, foi um prazer. Os nossos parceiros desta apresentação são o Hotel Mantis, que é o único hotel em Santa Helena, o Turismo de Santa Helena, e uma coisa fantástica que é o Internet Archive, que é onde estão documentos e documentos históricos. Nós vamos publicar este vídeo no YouTube, como sempre fazemos, mas desta vez vamos fazer uma novidade. Vamos incluir 3 referências bibliográficas que levam à história de Fernão Lopes. A melhor de todas está escrita em inglês. A segunda melhor é de um jornal brasileiro, o Estadão, e em português temos uma página no Wikipedia. Mais uma vez, foi um prazer ter-vos connosco. Obrigado e divirtam-se.
Até à próxima. Sexta às 7.